Vamos nessa? Vamos lá. O seguinte, meus amigos e minhas amigas, agora, a partir de agora, vamos falar da tributação propriamente dita. Iniciando a tributação em relação à relação de tributar e o poder de tributar, que trata basicamente do tema da competência tributária, que é a competência para a instituição do tributo, a competência para a criação do tributo e a questão da capacidade tributária ativa, a questão da pessoa jurídica de direito público ser sujeito ativo, isto é, ter capacidade para fiscalizar e arrecadar o tributo. Mas antes disso, vamos dar uma passada aqui na relação da tributação no Estado de Direito e da tributação no Estado Democrático de Direito. Então veja comigo a tributação como atualmente ela é entendida. A tributação é entendida como forma de contribuição às liberdades públicas. Com efeito, o direito tributário é fruto, né? É baseado, tem base na representação popular e atua como limitação à ação estatal e respeito aos direitos e garantias individuais. Então veja que o poder de tributar e a relação tributária estão umbilicalmente ligadas à proteção das liberdades públicas, ok? E estão também umbilicalmente ligados aos direitos e garantias individuais. Por quê? Porque para o Estado garantir a liberdade das pessoas, por exemplo, através da segurança, ele tem que ter recursos. E os recursos, eles são conseguidos através da tributação. Então, quando o Estado atua como protetor do particular, protegendo ele através de normas jurídicas, como, por exemplo, o Código Penal, que fixa que existem determinadas condutas criminosas, para ele cumprir o que está ali previsto no Código Penal, né, por exemplo, para ter justiça, para ter tribunal do júri, o que é que tem que ter? Tem que ter din-din, tem que ter recurso. E a principal fonte de recursos é a tributação. Então, a tributação serve para assegurar as liberdades e garantias individuais do particular. Como o Estado vai garantir o direito de propriedade do particular? Ele vai garantir o direito de propriedade do particular através da proteção. E essa proteção necessita de recursos. E esses recursos são advindos da tributação. Então, para a proteção da propriedade, através, por exemplo, das polícias, através, por exemplo, quando o município fiscaliza os imóveis, fiscaliza os loteamentos, para essa fiscalização são necessários recursos, e esses recursos são advindos da tributação. Então, veja que no Estado Democrático de Direito, a tributação aí tem como fundamento o financiamento, né, igualmente o financiamento das políticas públicas de Estado, ou seja, tem por finalidade a concretização dos direitos fundamentais. Então, quando se fala que o Estado é um garantidor dos direitos fundamentais, né, direito de propriedade, direito de liberdade, né, de assegurar o direito de ir e vir das pessoas, esses direitos fundamentais, considerados fundamentais, né, o direito à saúde, né, o direito à educação, são direitos, né, garantidos através da tributação. Porque não tem como o Estado garantir alguma coisa se ele não tem como se autossustentar. Não tem como ele financiar essa garantia, né? Ele tem gastos, e esses gastos, né, para que proteja as liberdades fundamentais, para que promova o financiamento das políticas públicas, ele tem que tributar. Né? Então há um direito aí fundamental também à tributação, para a garantia das liberdades públicas e respeito dos direitos e garantias individuais. Porque senão
o Estado não tinha como garantir essas liberdades públicas se ele não tivesse recursos para tanto. E esses recursos são obtidos, sobretudo, através da tributação. Então, o Estado aí, né, a tributação visa concretizar os direitos fundamentais e tem por objeto, sobretudo, a imposição de prestações em dinheiro, ou seja, tributo em pecúnia, e não tributo, né, in labore. Ou seja, o tributo in labore são as prestações laborais, né, que antigamente eram consideradas como tributo. Por exemplo, o trabalho forçado. Hoje não existe mais isso no Estado Democrático de Direito, né? Os tributos hoje são prestações em dinheiro, em pecúnia. Nesse sentido, o direito tributário atua não só em defesa das limitações ao poder de tributar, mas também na indução, ou seja, no estímulo, né, na promoção à educação, à saúde, à família, à cultura, à proteção do meio ambiente, dentre outros direitos fundamentais. Então, para o Estado garantir a educação, para o Estado garantir a saúde, para o Estado garantir a proteção do meio ambiente através, por exemplo, do poder de polícia, através da fiscalização ambiental, ele tem que tributar. Existe, por exemplo, a TFA, Taxa de Fiscalização Ambiental. Essa taxa de fiscalização ambiental, que tem o dom aí da extrafiscalidade, ou seja, proteger o meio ambiente, né? Ela serve para custear essa fiscalização. Então, a tributação, ela vem para financiar as atividades do Estado. E essas atividades do Estado, as atividades estatais, visam assegurar direitos, chamados direitos de terceira e quarta geração ao particular, né? Não somente os direitos de liberdade, de propriedade, mas também os direitos à saúde, os direitos à educação, o direito à previdência social, o direito à assistência social, que decorre lá da fraternidade, né, defendida na Revolução Francesa. Então, para custear esses novos direitos, para proteger o meio ambiente, o Estado precisa tributar, precisa obter recursos. Então, a tributação vem aí no Estado Democrático de Direito para financiar essas atividades. E nesse ponto é fundamental que a gente já adentre, né, na questão da competência tributária e da capacidade tributária ativa. Veja que a competência tributária ela é limitada também pelo Estado, através dos princípios e das imunidades. Então temos as limitações ao poder de tributar. E essa competência tributária é a competência que o Estado tem para criar, para instituir o tributo. E essa competência que o Estado tem para instituir e para criar o tributo, ela é indelegável. Isto é, o Estado não pode passar a outra pessoa, ele não pode delegar essa atividade a outrem, a um terceiro. Ele mesmo tem que criar e instituir os seus próprios tributos através dos respectivos parlamentos. Não pode delegar essa atividade a um terceiro. Veja que essa competência tributária, ela é dos entes políticos, ou seja, somente os entes políticos, também denominados de entes federativos, podem sim ter competência tributária, que são União, DF, estados e municípios. Por exemplo, as autarquias, as fundações públicas de direito público, elas não têm competência tributária. Só quem tem competência tributária são os entes políticos. Então, uma questão muito comum no mundo dos concursos públicos, e muitos caem nessa questão, é falar que todas as pessoas jurídicas de direito público têm competência tributária. É falso, porque não são todas. São somente União, estados, DF e municípios.
Por quê? Porque autarquias e fundações públicas de direito público, as chamadas fundações autárquicas, não têm competência tributária. Elas não têm competência, elas não são entes possuidores de competência tributária, somente União, Estados, DF e municípios. Veja que a competência tributária ela tem fundo constitucional. O fundamento da competência tributária é a Constituição. Então, é na Constituição que vamos procurar a competência tributária, que é o poder de tributar. Esse poder de tributar, ele é fundamentado em norma constitucional. É também importante dizer que esse poder de tributar que é a competência tributária, é uma espécie de competência legislativa. Se a competência tributária é a competência para a União, para o DF, para o município, para o Estado, de criar o tributo, a competência tributária não deixa de ser uma espécie de competência legislativa. Pormenorizadamente, é a competência para instituir o tributo, que é feita através de lei, em regra, através do parlamento. Ok? Então veja, a competência tributária ela é indelegável, não pode ser delegada para outro. Ela pertence apenas a entes políticos e não a todas as pessoas jurídicas de direito público, uma vez que autarquias e fundações públicas de direito público não têm competência tributária, ela tem fundo constitucional e ela é uma espécie de competência legislativa. Já a capacidade tributária ativa é diferente. A capacidade tributária ativa, também denominada de sujeição ativa, é a capacidade da pessoa de fiscalizar e arrecadar o tributo. Uma coisa é criar o tributo através de lei, através do parlamento. Outra coisa é fiscalizar e arrecadar o tributo. Então, essa competência para fiscalizar e arrecadar o tributo, ela é a denominada capacidade tributária ativa. Veja que a capacidade tributária ativa é sinônimo de sujeito ativo, que é a capacidade de fiscalizar e arrecadar o tributo, segundo o artigo 119 do CTN. Veja que ela é a competência para fiscalizar e arrecadar e é uma competência administrativa. Não é competência legislativa, ela é uma competência administrativa, através dos auditores fiscais e através dos procuradores da Fazenda Nacional, no âmbito da União, procuradores distritais, no âmbito do DF, procuradores estaduais, no âmbito dos estados e procuradores municipais no âmbito dos municípios, é que vai ocorrer essa fiscalização e arrecadação tributária. Então veja que não é competência legislativa, e sim competência administrativa. E ela, segundo o artigo 119 do CTN, ela pertence a pessoas jurídicas de direito público, ou seja, as autarquias e fundações públicas de direito público, elas têm capacidade tributária ativa, elas podem ser sujeito ativo, ok? Então, aqui sim, pessoas jurídicas de direito público, não só entes políticos. Continuamos daqui a pouco. Um forte abraço.